Olá, pessoal. Continuando aqui com a revisão de sistema de equações lineares, eu vou falar então sobre o método de Jacob. Então, como foi visto no vídeo passado, a gente tem duas formas de resolver um sistema linear de equações. A gente vai ter os métodos diretos, que são os métodos que, a menos de erro de arredondamento, eles fornecem soluções exatas, quando a solução existe. E a gente vai ter também os métodos interativos. Dentre os métodos interativos, a gente vai ver o método de Jacob. Então, o que consiste o método interativo? O sistema de equações lineares AX igual a B, ele pode ser resolvido por um processo que vai gerar, a partir de um vetor inicial x0, uma sequência de vetores x1, x2 até x3, etc., que pode convergir para a nossa solução. Então, vamos ficar atento aqui à notação. Esse parêntese aqui em cima, e o número que estiver aqui dentro, vai denotar qual que é a minha interação, qual que é, o número da minha sequência que eu estou, né? Então, aqui o x0 é o chute inicial, depois eu vou ter um vetor x1, solução, um vetor x2 e assim por diante. Então, o método interativo que é escrito da seguinte forma. O meu xk vai ser igual a um B, uma matriz B, que multiplica a minha solução xk menos 1, mais uma C, ele vai ser de estacionário quando essa matriz B, ela vai ser fixa durante todo o processo iterativo. E para a gente discutir o erro envolvido na aproximação, a gente precisa medir qual que é o tamanho e a magnitude do vetor e também qual que vai ser o tamanho da matriz. Então, a gente tem aqui para vetores, né? A norma euclidiana, que é a norma que vocês já viram em geometria analítica, na física. Então, aqui a gente fala norma ou fala módulo. Pode denotar só com uma barrinha ou com duas barrinhas. Então, você tem que, né, você colocar uma barrinha só para diferenciar do módulo, né, que é a distância do número até o zero, você tem que saber que está se tratando de vetor, né? Então, aqui o módulo de x vai ser igual a raiz de x1² mais x2² mais xn². Então, você vai pegar a raiz da soma de todas as coordenadas do vetor ao quadrado. E a gente define também a norma infinito ou norma do máximo. E a notação é o módulo com esse infinito aqui, do máximo do módulo de xi, o i indo de 1 até n. E para matrizes, a gente vai denotar, né, o módulo de A com o infinito aqui, que vai ser a soma máxima dos módulos de cada linha. Então, eu vou pegar um módulo de cada elemento, vou somar as linhas, e o valor máximo vai ser o que a gente chama de tamanho da matriz ou norma da matriz. Por exemplo, se eu tenho o vetor x, que é o menos 1, 10, 3, 4 e 20, então qual que é a minha norma do máximo? O valor máximo em módulo é o 20, né? Então, a norma do máximo vai ser 20. Se a minha matriz A é 4, 6, menos 3 e 4, quem que vai ser a minha norma do infinito aqui, a minha norma máxima para a matriz? O que eu vou fazer? Eu vou somar os módulos da primeira linha. Então, 4 mais 6, 10. E vou pegar o módulo dos elementos e somar. Então, o módulo de 3, menos 3 é 3, então vai ficar 3 mais 4, que é 7. O máximo entre 10 e 7 é 10. Então, esse vai ser o tamanho da minha matriz A. Então, se a gente tomar xk e xk menos 1, duas aproximações para o vetor solução x estrela de um sistema de equações lineares, a gente pode usar como critério de parada a seguinte expressão. Então, vai ser a norma do máximo de xk menos 1 sobre a norma do máximo de xk. Pela definição, vai ser essa expressão menor do que um y, e y é a precisão desejada. E a gente pode adotar também, fixar o número máximo de iterações, para a gente evitar que o programa fique executando infinitamente, caso o método não convirja. Considerando, então, um sistema de equações lineares, e assumindo que os elementos da diagonal principal de A são diferentes de zero, a gente pode reescrever o sistema da seguinte forma. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou isolar o meu x1, x2 até o xn. Vou passar, né, todo mundo para o lado de lá, subtrair, dividir pelo A1, que eu estou supondo que os elementos da diagonal são todos diferentes de zero. Mesma coisa com o x2 e assim por diante até o meu xn.
Então, a partir de uma aproximação inicial, então eu vou dar um chute aqui, né, para o vetor x, então aqui está indicando o meu chute inicial. A gente vai obter as aproximações xk da seguinte forma. Então, eu vou ter o meu vetor, né, x de solução, k, então vai ser o x1k, vai ser quando eu aplico o passo anterior aqui para os valores de x, e assim sucessivamente. Vamos resolver, então, o sistema a seguir pelo método de Jacob, com o meu vetor inicial, vetor nulo, né? Todo mundo vai valer zero. E aqui eu vou adotar o meu módulo aqui, meu erro, como sendo 0,01. Então, vamos digitar isso aqui no VCN e vamos resolver através do programa. Então, eu vou vir aqui em sistemas lineares, métodos iterativos, e vou cair nessa janela aqui, vou escolher aqui o método de Jacob, a minha precisão marcar isso aqui, 0,01, a ordem do sistema é 3, eu digitei aqui então a minha coluna da matriz A, a minha coluna do x inicial, que é o vetor nulo, que é o 0, 0, 0, e aqui a minha matriz B, que são os números depois do sinal de igual. Então, eu vou pedir para calcular. E ele gastou, então, aqui 3 iterações, né? E o valor estimado, então, para o meu x, são esse vetor solução x. Então, meu x1 é 1,9, meu x2 é 1,19, meu x3 é 5,04. E aqui, né, foi o erro que eu obtive na terceira iteração. E aí, desta forma, né, só reescrever aqui, usando o VCN, a gente obtém essa solução aqui. Aqui seria, né, o x1, em vez de XYZ, chamar de x1, x2, x3, vai ficar melhor para não confundir com esse x, né? O x aqui é o vetor solução. E uma condição suficiente para que o método de Jacob convirja é que o módulo dos elementos da diagonal principal tem que ser maior do que a soma dos outros valores da linha, também em módulo. Então, por exemplo, eu vou verificar a condição de convergência para esse sistema. A matriz dos coeficientes, né, vai ser o 10, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 10, que são os valores que estão acompanhando as minhas incógnitas. E eu vou olhar para a primeira linha. O meu valor da diagonal aqui é 10, e 10 é maior que 2 mais 1. Olho para a segunda linha. Elemento diagonal 5. 5 é maior que a soma do 1 com 1. Terceiro, 10 é maior do que 2 mais 3. Dessa forma, então, esse sistema satisfaz a condição de convergência do método de Jacob. Então, aqui, repara que é em módulo, né? Se eu tivesse um número negativo, aqui eu ia pegar um módulo para depois comparar a soma. Beleza, pessoal? Então, a gente terminou a parte de revisão. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai começar com a matéria nova, que é o método de interpolação polinomial. Espero vocês. Até mais!